A venda de John Arias não foi muito bem por 22 milhões de euros, Soteldo titular hoje. E um desfalque interessante para o próximo domingo. Roda a vinheta e seu giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora pra gente trocar uma ideia sobre o Fluminense. Não esquece realmente, tá, de dar uma olhadinha aqui embaixo, se inscrevendo, deixando o like, dando aquela parada marota aí pra gente. Vamos lá, tá? A gente abre aqui falando sobre um desfalque do Fla-Flu de domingo. O Fluminense hoje tem muita atenção em Freitas, tem muita atenção em Samuel Xavier e em Facundo Bernal, 3 jogadores que, bem, estão a um amarelo de ficarem fora do Fla-Flu do próximo domingo, né? Estão famoso pendurados. Agora, no caso especificamente do jogador do Flamengo, a gente está falando de Bruno Henrique, que tomou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Santos, a derrota do Flamengo para o Santos ontem, 1-0 gol de Neymar. Bruno Henrique tomou cartão amarelo no jogo e está fora da partida contra o Fluminense no próximo domingo. Outros que tomaram cartão amarelo também no jogo foram Arrascaeta e Léo Ortiz, só que esses não têm ali qualquer questão relacionada à suspensão. Mas vamos lá, a gente fala aqui porque o desfalque do Bruno Henrique ele parece um super desfalque para o Flamengo. No geral, o Bruno Henrique é tratado aí pela mídia, no geral, eu acho muito engraçado, o rei dos clássicos no Rio, fez 3, 4 gols no Fluminense, né? Pode ser o rei dos clássicos para Flamengo e Botafogo. No Fla-Flu ele não é rei, não. Nem um príncipezinho. Mas é bom o desfalque no caso do Flamengo, né? Essa temporada dele tem 7 gols, na verdade, nas últimas 4 temporadas o Bruno Henrique nunca chegou a fazer 10 gols, tá? Pelo Flamengo na mesma temporada, apesar de ser um atacante. Mas vinha sendo titular, o Flamengo tá com toda a complicação em relação ao Pedro lá, né? Então já não tem ali um centroavante, o Bruno Henrique às vezes faz ali essa função, não é a mesma função do Pedro, mas joga também de centroavante. Então não ter nem o centroavante que na teoria seria o titular, na teoria seria o reserva, pode acabar sendo bom também para a equipe do Fluminense. Pode ser que quem jogue, quem vem entrar no lugar dele é o Juninho Vieira, o famoso Juninho Karabag, né, que vem lá do time do Azerbaijão, que até agora só fez 3 gols. A notícia ruim é que um desses 3 gols foi justamente contra a gente, um gol bem importante que ele fez ali na final do Campeonato Carioca. Então vamos ficar de olho. No final das contas é um desfalque bom. E aí, assim, resta saber, né, se alguém ganhou alguma coisa aí. Você foi na KTO fazer uma apostinha no amarelo do Bruno Henrique, né? Isso é algo que muita gente faz, né? Então fica a dica. Não era nem pra estar jogando, né, cara? Impressionante a leniência com o Flamengo. Vamos lá, cara. Mas a gente fala aqui agora sobre John Arias. A gente foi apurar, tá? Eu falei ontem aqui no vídeo que era crucial para que a gente soubesse avaliar um pouquinho melhor a venda do John Arias, se foi boa, se foi ruim, etc. Era crucial a gente saber se o John Arias teve... o quanto dos direitos do John Arias estava sendo vendido, mas principalmente o quanto era vendido por valor fixo ou por bônus. Pois bem, fui conseguir esclarecer isso. A venda do John Arias está sendo realizada, e eu aqui não uso de eufemismo, não uso de traquitanas, etc., nem para bater na gestão de graça, utilizando aqui... enfim, subvertendo, né, mudando a realidade para poder bater na gestão de graça, mas também não utilizo em momento nenhum para poder ficar defendendo a gestão e ficar falando que venda mais ou menos é boa, venda boa é ótima e etc. Tá? Então eu vou falar aqui exatamente como é a situação, e se você discordar, você vai estar discordando do fato. O fato é que o John Arias está sendo vendido neste momento por 17 milhões de euros. Esse é o fato. 17 milhões de euros é o que o Wolverhampton está se comprometendo a pagar pelo jogador colombiano. Nesses 17 milhões de euros, aí tem mérito ao Fluminense, no fato de que, no caso, mérito à gestão do Fluminense, né? De que desses 17, o Fluminense deveria receber 8 milhões e meio. E vai receber 11, porque conseguiu negociar com o Patriotas para que parte desse dinheiro, desses 8 milhões e meio que era para o Fluminense e outro para o Patriotas, o Fluminense ficasse com 11, o Patriotas com 6 milhões de euros. Então,
Isso daí, beleza, foi uma vantagem. Agora, o fato é que a venda está sendo feita por 17 milhões de euros. Caso o John Arias vá bem, caso o John Arias cumpra metas lá no Wolverhampton, aí sim o Fluminense ganhará no máximo 5 milhões de euros. Então a venda está sendo feita de maneira resumida pelo seguinte: 17 milhões de euros, o Fluminense fica com 11, Patriotas com 6. Caso o John Arias vá bem lá, tem 5 milhões de euros em metas, em bônus, que caso sejam cumpridos, vão integralmente ao Fluminense. Então a venda não é por 22 milhões de euros, com o Fluminense levando 16 e o Patriotas 6. A venda é por 17, com o Fluminense levando 11, o Patriotas 6, e o Fluminense pode levar até 17 milhões de euros. 16, perdão. 16 milhões de euros. Esses 5 milhões em bônus são integralmente pro Fluminense. E por que eu tô fazendo questão de deixar tão claro isso? Porque o Luiz Henrique, por exemplo, não foi vendido por 13 milhões de euros. O Luiz Henrique não foi vendido por 13 milhões de euros. A primeira notícia que surge é essa. Aí depois eu fui descobrir. Era 8 milhões fixos, ou seja, a venda foi feita por 8, e ele tinha 5 milhões de bônus para poder alcançar. Parte desse bônus ele alcançou, jogando lá pelo Betis, no Campeonato Espanhol. Mas uma parte não alcançou. Então, quando eu informo aqui, eu, jornalista, tendo o compromisso de trazer a informação correta, tendo o compromisso de te deixar informado, eu falo aqui que a venda do John Arias foi a venda do Luiz Henrique, para seguir na comparação, foi por 13 milhões de euros, eu estou desinformando, estou te falando uma mentira. Se eu falar que a venda foi por 13 milhões de euros, foi uma mentira. Por quê? Porque ele não alcançou todos os bônus lá. Então, a mesma coisa com o John Arias. Aqui, neste canal, a venda do John Arias será tratada por 17 milhões de euros. Tá? Com o Fluminense ficando com cerca de 11 milhões de euros. Vai dar em torno de 70 milhões de reais. Isso é o valor da venda. Se o John Arias bater o bônus lá, bater algum bônus lá, e aumentar esse valor e a gente conseguir ter conhecimento sobre isso, a gente vai aumentar aqui quando fosse referenciar o valor da venda. Bem como o seguinte, quando o Fluminense está segurando 10% de uma futura venda do jogador. Se amanhã depois o jogador for vendido para um outro time e o Fluminense receber 10% desse valor, isso entra no valor da venda também. Então, digamos, o Fluminense hoje já recebeu 11. Digamos que o John Arias, nas suas metas, cuja a gente não sabe exatamente quais são, as do André, por exemplo, é jogar várias partidas pela Premier League em 3 temporadas seguidas. E o Fluminense atingia bônus. Ele está conseguindo bater. Está jogando várias partidas de Premier League na sequência. Então esse lado é bom. O John Arias, se for bem lá, a gente vai receber. Hoje a venda é de 11. John Arias bateu 2 milhões de euros em metas, a venda se torna 13. John Arias foi vendido por 100 milhões de euros, a venda se torna 23. Então, o valor da venda do John Arias, hoje o que a gente tem é 11 milhões de euros. Pra gente, né? 16 no valor geral, 11 milhões de euros pra gente. Perdão, 17 no valor geral, 11 milhões de euros pra gente. Se por um acaso houver alguma coisa que aumentar de bônus, aumentar de venda, aí eu passo a tratar com um valor maior. Mas a venda é essa. E, baseado nisso, eu vou repetir aqui. A venda já era tida como péssima. E ela foi muito ruim. Esse é o cenário. Ninguém paga no John Arias o que o John Arias vale para o Fluminense dentro de campo. E essa frase aqui, ela pararia por aqui para poder falar, pelo menos ganhamos alguma coisa, pelo menos saímos com um dinheiro legal de uma boa venda de 11 milhões de euros, caso o contrato do John Arias acabasse no meio do ano que vem. E aí a gente teria que fazer a conta. Valeria a pena gastar todo o salário do John Arias e não receber esses 11 milhões de euros, ou talvez até um pouco mais ali na projeção, para ter um ano de John Arias? Poderia-se fazer a conta, pensar que vai perder de graça depois, que pode acontecer uma lesão, alguma coisa, e você achar até boa. Mas o contrato não acabava mais no meio do ano que vem. Esse contrato foi renovado. E a partir desse momento, o Mário Bittencourt pensou primeiramente na manutenção de uma promessa que ele fez para um jogador, e tá errado já de fazer esse tipo de promessa, de concessão, e não na sequência do jogador no Fluminense. Por isso é um erro. Por isso é um erro. Então, para mim, a análise parte disso. Se o contrato não tivesse sido renovado no início do ano e a gente tivesse com o Pires na mão, com o John Arias com o contrato até o meio do ano que vem, era muito mais fácil de entender a venda, que talvez ainda nem fosse boa. Mas o cenário era esse. Então, deixo claro aqui a minha opinião agora, tendo mais abalizados os valores, e reiterando que
A venda foi feita por 17 milhões de euros, com o Fluminense recebendo 11, o Patriotas 6. Qualquer valor acima disso só será alcançado, 1, se o John Arias performar bem no Wolverhampton, 2, e atingir bônus lá, 2, se o John Arias for vendido e o Fluminense receber 10% do valor. Aí a gente acrescenta para poder avaliar melhor a venda no futuro. É isso. E por último aqui, cara, a informação do meu amigo Lucas Tanaka, repórter, cobre bastante ali o Atlético Mineiro, mas tem lá o canal do Tanaka, é um cara ali que sempre traz algumas informações também. Bem, ele deu o time que vai jogar hoje contra o Cruzeiro, tá? Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, isso aí era esperado. Hércules, Martinelli, Nonato, Bernal no banco, mantido o meio de campo que começa o Mundial, com Arias, Soteldo e Germancano. Soteldo, portanto, chega furando a fila e indo direto para a titularidade no comando do Renato Gaúcho. Ele diz ainda que hoje, né, durante o início dessa tarde, o Renato vai ter uma conversa com o John Arias para saber como é que ele tá, saber se joga ou não a partida, já que o cenário é de um John Arias meio que jogando já vendido, talvez não esteja assinado, né, etc, até porque senão ele precisaria, não, né, talvez tivesse algum impedimento legal, mas é de um John Arias já jogando encaminhado para uma venda, e isso obviamente pode mexer com a cabeça do jogador. Beleza? Então essas são as informações do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve, até a próxima, valeu!